Olá, meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm inscrito no canal, têm dado likes e têm enviado nosso vídeo para fora para algum amigo, algum parente. Que Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre as 3 religiões monoteístas que existem no mundo. Ou seja, vou falar um pouquinho sobre as 3 religiões que adora e crê somente em um único Deus. Isso é ser religião monoteísta. Vamos falar sobre isso e vamos fazer algumas observações sobre esse detalhe. Resumindo, a religião que adora só um Deus, que é o judaísmo, o cristianismo e o muçulmano. Meus amados, a primeira religião que adora só um Deus é o judaísmo, porque é o povo de Israel. O povo de Israel é o primeiro povo que começou a adorar o único Deus, o Deus de Israel. E isso foi um período de mais de 2000 anos. Porém, o grande erro do judaísmo parte daí, porque sendo Deus o único Deus do mundo, ele, o próprio Deus do judaísmo, enviou seu Filho Jesus Cristo para que ele possa agregar as pessoas que não eram de Israel, passar a ser filho de Deus. Então ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, mas quando ele morreu na cruz, ele deixou de ser filho unigênito para ser filho primogênito, e com isso surgiu o quê? O cristianismo. Então, a segunda religião, que é monoteísta, que é o cristianismo, que adora o mesmo Deus de Israel, adora Jesus Cristo, ela, quando Jesus foi crucificado, ela começou a crescer dentro de Israel e se espalhar, ao ponto de, depois de 4 anos da crucificação de Jesus, existia um judeu que ele era romano, né? Porque ele era cidadão romano, ele era judeu e cidadão romano, chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele trabalhou para os sacerdotes de Israel, ele trabalhou para os sacerdotes de Judá, contra o crescimento do cristianismo. Ele achava que aquilo ali estava fazendo uma obra para Deus, que não podia ter aquela religião crescer da forma que estava crescendo, assustadoramente. Então esse Saulo de Tarso, durante 4 anos, perseguiu os cristãos, perseguiu essa segunda igreja que eu estou falando com vocês, que ela é monoteísta, que adora só um Deus, e a perseguição foi grande, e pessoas e cristãos foram mortos e perseguidos. Só um de exemplo aqui, Estevão, Saulo de Tarso, que depois teve o nome de Paulo, ele foi o responsável por prender Estevão e condená-lo em praça pública a ser apedrejado, porque Estevão agora ele não era da religião do judaísmo, ele era agora cristianismo, ele era seguidor de Cristo. E Estevão foi morto. Mas não foi só Estevão, vários cristãos foram perseguidos durante 4 anos por Saulo de Tarso, ao ponto dele começar a viajar para procurar cristão em outra cidade para matar. E ele estava indo para Damasco, na Síria, quando houve uma grande luz na sua frente, ele caiu. Quando ele caiu com aquela grande luz, ele ficou cego. Uma voz perguntou para ele: Saulo, por que me persegues a mim e aos meus? Saulo foi e perguntou: quem és tu, Senhor? Porque ele ficou cego com aquela luz que apareceu diante dele. E aquela luz falou: eu sou Jesus Cristo. Aí ele se enjoelhou.
Aí ele viu que ele estava perseguindo o próprio Deus, e ele falou assim: agora eu sei que Jesus Cristo é o Messias. E ele terminou de chegar aquela viagem, terminou de chegar em Damasco, ficou na casa de um cristão. Esse cristão orou para ele e Deus voltou a visão para ele. Meus amados, o apóstolo Paulo, mais ou menos, isso aconteceu quando ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. E ele viajou por mais de 20 mil quilômetros pregando o evangelho que ele perseguia, levando o cristianismo em cidades que a pessoa não conhecia, como na Grécia, como em Damasco, como em Roma e várias outras cidades nesse caminho. Ele pregou o evangelho num período de 30 anos. Durante 30 anos Paulo levou aquela religião que ele perseguiu durante 4 anos, falando para as pessoas que Jesus Cristo era o Messias. Em Israel foi perseguido. Em Roma ele foi preso. No ano 67, imperador Nero, ele mandou colocar fogo em Roma, mas ele precisava de pôr culpa em alguém e pôs culpa nos cristãos. E apóstolo Paulo estava lá e ele mandou prender apóstolo Paulo e responsabilizou a igreja e apóstolo Paulo por pôr fogo em Roma. No ano 67, Nero condenou ele e ele foi decapitado. Mas antes de ser decapitado, meus amados, durante 30 anos ele pregou o evangelho, ele pregou o cristianismo e espalhou o cristianismo no mundo antigo. E naquela época não existia outra religião que foi tão perseguida como o cristianismo. Preste atenção, meus amados. Então, a primeira religião monoteísta, judaísmo. A segunda, o cristianismo. Mas nenhuma outra foi perseguida igual o cristianismo, porque os judeus é perseguido por ser judeus. Ele não é perseguido por causa da religião judaica, não. Agora, o cristianismo é perseguido porque você é seguidor de Cristo. Quem que é o inimigo de Cristo? O diabo. Então, por que o diabo persegue o cristianismo? Porque é a religião monoteísta que leva a pessoa para o céu. Mas aí, no ano 570 depois de Cristo, nasce Mohamed. Mohamed, ele era uma pessoa que ele acompanhava as caravanas ali na Arábia toda. Todas as caravanas da Arábia, ele era um daqueles caras, um daqueles homens que trabalhava ensinando as caravanas a passar pelo deserto, o caminho certo para o deserto. E Mohamed, ele era um conhecedor do Velho Testamento, ele já tinha lido várias vezes, ele era uma pessoa culta, ele leu o Velho Testamento e ele percebeu que o povo de Israel estava certo de adorar somente um Deus, porque estava escrito, ele leu e creu. Ele viajava aquelas caravanas, então ele conhecia os árabes, aqueles países tudo, mas ele era conhecedor do Velho Testamento, onde dizia que o povo tinha que adorar um Deus, mas os árabes tinham vários deuses. Lá em Meca, os comerciantes ganhavam muito dinheiro vendendo estatuata de deuses. Eles ganhavam muito dinheiro. Mas agora, Maomé, com mais de 30 anos de idade, 40 anos de idade, ele pregava para os árabes que não podia adorar outros deuses. Não podia, que a pessoa tinha que adorar um Deus só. Onde surgiu a religião muçulmana, que também é monoteísta. Muçulmano é monoteísta que adora um Deus só. O cristianismo é um monoteísta que adora um Deus só. E o judaísmo é uma religião que adora um Deus só. Mas todos os 3 deuses é uma única só pessoa. Tudo vem, o princípio é o Deus de Israel. Ali está o princípio de tudo. Então, quando Mohamed começou a pregar para os árabes, ele não pregou para os árabes só chegando e falando assim, vamos adorar só um Deus, não. Ele arrumou um grupo de homens que aceitou e ele começou a usar a espada. O primeiro lugar que ele foi pregar foi na cidade de Medina. E ele converteu aquele povo, tinha um grupo, e aquele povo de Medina se converteu.
E ele estendeu esse grupo de soldados e foi até Meca. Primeira vez que ele foi até Meca falar que não podia vender aquelas estatuetas, ele foi expulso, teve que sair fugido. Mas quando ele chegou em Medina e formou um pequeno exército, ele foi lá em Meca e conquistou Meca, derrubou aqueles deuses todos, aquela estatueta, proibiu vender aquilo que realmente está errado mesmo. Então ele fez uma coisa muito certa. Mohamed, que depois foi chamado de Maomé, o mensageiro de Deus. Ele conseguiu, meus amados, na hora que ele conquistou Meca, conquistou Medina, e todo mundo ele passou para a religião muçulmana, uma religião que ele diz só no único Deus, ele começou a cercar aquelas povo que vinha fazer comércio em Meca e Medina, com aquele grupo de soldados seus. Se era, você aceita adorar só um Deus? Sim, beleza, pode passar com a sua caravana. Não aceita, que a caravana, mortos todo mundo e aquelas mercadorias tomadas. Ou seja, ele implantou a região muçulmana na espada. Foi desse jeito. Só que quando foi no ano 632, ele morreu. Na hora que ele morreu, ficou separado dos muçulmanos. Ele conquistou Meca, conquistou Medina. No ano 632, Mohamed morreu. Aí ficou dois tipos de muçulmano lá. Ficou ali no Irã, ficou os xiitas, que eram radicais e acreditavam que quem só podia ficar no lugar de Maomé que fosse do seu sangue, da sua família. E do outro lado, criou um grupo que era 90% dos muçulmanos sunitas, que achava que para ficar no lugar de Maomé não precisava ser de sangue. Qualquer pessoa, qualquer líder podia ficar. Então ficou, a religião muçulmana tem 90% sunitas e 10% xiitas. Xiita é os muçulmanos do Iraque, os muçulmanos do Irã são xiitas, e é só 10%. Mas é tudo muçulmano. Mas eles têm uma linha diferente. Eles acharam esse xiita que tinha que ser do sangue, pertencer à família de Maomé, que era o mensageiro deles. Meus amados, entre esses dois tipos de muçulmanos, sunita e xiitas, foi criado um Estado Islâmico, que é muçulmano também. Nesse Estado Islâmico é que existem pessoas radicais e que existe no meio deles alguns terroristas. Mas o muçulmano honrado de verdade, ele não tem participação em terrorismo. Ele não faz parte disso, porque ele adora somente um Deus, que é Alá, e é um Deus verdadeiro, que é o mesmo Deus de Israel. Ele não tem participação nisso. Agora, o Estado Islâmico que se formaram, ali existem muitas pessoas que têm o prazer de anunciar no nome de Deus a morte, a espada. E isso, Deus não mandou isso em lugar nenhum. Não tem no Alcorão, não tem na Bíblia. Meus amados, matar em nome de Deus, o único povo que foi autorizado a matar em nome de Deus foi o povo de Israel. Para conquistar Canaã, Deus deu autorização para que matasse aquele povo. E depois Deus deu autorização para matar qualquer exército que viesse subjugar Israel. Aí podia matar em nome de Deus. Fora isso, não existe. Mas aí a Igreja Católica, na Idade Média, matou muitas pessoas. Meus amados, Igreja Católica faz parte do cristianismo, mas não está escrito na Bíblia, não é autorização de Deus aquilo que ocorreu. Tanto que alguns papas já pediu perdão à humanidade pelos pecados da Igreja Católica do passado. Já até pediu perdão. Por quê? Não é Deus que mandou. Guerra Santa, quando Deus autoriza, igual Deus autorizou o povo de Israel conquistar Canaã e matar e destruir aquele povo, porque eles adoravam vários deuses. Deus é único e não quer que o seu povo de verdade adore outros deuses. Então, o cristianismo, voltando então para a segunda religião monoteísta, que é o cristianismo, a religião mais perseguida do mundo, presta atenção nisso para vocês verem.
Preste atenção para você ver como é que o cristianismo é perseguido. E vai haver uma grande perseguição maior sobre o povo de Deus agora no final dos tempos agora. Vai haver uma maior. Que nós vamos falar isso num outro vídeo depois. Então as três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e o muçulmano. E todas as três adoram um Deus só, mas só que com nome diferente. Deus de Israel adora um Deus que eles nem tem um nome, Deus verdadeiro. Então quando você adora Jesus Cristo, você está adorando a Deus. Quando você aceita Jesus Cristo, está aceitando o próprio Filho de Deus. Filho de Deus que esse veio para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. É bíblico, está escrito isso. Mas está escrito também que a igreja vai ser perseguida. Vai, porque a igreja é inimigo do diabo. O diabo é inimigo da igreja. E nós somos inimigos do diabo. Então, por isso que vai haver perseguição. Então, as três religiões monoteístas do mundo são essas: judaísmo, cristianismo e o islamismo, através do muçulmano. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês para sempre. Amém.